Romanos capítulo 3. Vamos falar de salvação. Nós queremos nossa família salva, mas nós temos que cuidar primeiramente de nós, porque se nós não formos exemplo de fome por Deus, de sede por Deus, nós não vamos não adianta a gente cobrar deles se não formos o exemplo. Paulo disse para Timóteo: ser o exemplo para os fiéis. Bom, mesmo que a minha família ainda não seja fiel a Deus, não tenha conhecido o Evangelho, ainda esteja preso em conceitos, mas eu tenho que ser um exemplo, ou buscar ser um exemplo de fé, de confiança, de temor a Deus, de prazer de buscar a Deus, para que eles vejam que Deus tem a liberdade de nos abençoar, de nos ajudar, e a gente dá o grande testemunho, porque o maior testemunho que nós damos é a nossa caminhada com Deus. E aqui em Romanos capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, os romanos, ele diz assim, Romanos 13, 11, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aceitamos a fé quando aceitamos a palavra de Deus como verdadeira, quando aceitamos Jesus, confessamos Ele e passamos a aceitar a palavra dele como verdade para nós. Porque entenda bem, quando você vivia lá fora no mundo, no mundão, segundo os padrões do mundo, a palavra de Deus para você não queria dizer nada, não é verdade? É verdade, para nós não queria dizer nada. As pessoas estão lá fora, a palavra de Deus não quer dizer nada para elas. Elas têm religião, elas têm segmento religioso, algumas até confessam Deus, fala de Deus, mas a Bíblia Sagrada é uma coisa que elas não querem chegar nem perto, que elas não dão nem a menor importância. E um dia nós estávamos assim, mas um dia nós paramos para ouvir a pregação do Evangelho. Um dia nós conhecemos o Evangelho, aceitamos a palavra. Aceitar a palavra quer dizer o que ele diz aqui, aceitamos a fé que só vem pela palavra. Todo mundo fala de fé, as pessoas têm uma religião, diz que tem sua fé, não tem fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então só no dia que você aceitou a palavra, deu crédito à palavra, deu atenção à palavra, ali você aceitou a fé, a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé em Cristo, porque até então era uma confissão vazia. Então no dia que nós aceitamos, daquele dia em diante, a nossa salvação ficou mais próxima. Só que nós temos que despertar, que é o que ele disse, essa palavra ela é totalmente para a igreja, é totalmente para os convertidos, ou aqueles que estão no caminho da fé, no caminho do Evangelho, porque ele diz assim, e digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto, agora está mais perto. Só que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque às vezes nós já aceitamos a fé, quer dizer, aceitamos a palavra, mas estamos dormindo para as coisas de Deus.
Estamos num sono danado para as coisas de Deus, que tem de cristão num sono terrível para as coisas de Deus, dormindo para as coisas de Deus, apegado ainda às coisas desse mundo, idolatrando as coisas desse mundo ainda, os conceitos, às vezes pessoas famosas, e dormindo para as coisas de Deus, não dando a devida importância, da seriedade. E ele diz: olha, não durmamos, despertamos do sono. O sono aqui não é um sono físico, é um sono espiritual, o sono que nós vivíamos antes de conhecer, só que agora conhecemos, agora aceitamos a fé em Cristo, e temos que despertar do sono. Não dá para a gente caminhar debaixo desse sono, dormindo para as coisas de Deus. Quem está dormindo está o quê? Desligado, não é verdade? Ele não age. Tem cristão que está assim, está dormindo para as coisas de Deus, está acordado para tudo que é do mundo, dá uma atenção, sabe tudo que acontece no mundo a pessoa sabe, mas as coisas de Deus ele está dormindo, e está dizendo, e já aceitou a fé, já aceitou que o Evangelho é a salvação. Ele está dizendo, a salvação agora para nós está mais perto do que aquele dia. Isso também tem um ensinamento para nós, que a salvação de Deus, ela está disponível para todos que queiram, mas para muitos, para quem não aceitou ainda a fé, que é a pregação do Evangelho, a fé na palavra, a certeza na palavra, ainda é uma coisa longe, ainda está longe. E aqui cabe a nós orarmos pelaqueles, por exemplo, hoje é dia de orarmos pela família, para que nossa família aceite a fé do Evangelho, que é a palavra, que é o entendimento da palavra, porque a salvação também é para eles, mas por eles não estar aceitando essa fé, então a salvação ainda está longe deles. Agora, quem aceitou a fé, quem aceitou a palavra, a salvação está perto. Só que mesmo assim, se não tomar cuidado, vai dormir, pode perder essa salvação. Fica dormindo para as coisas de Deus. Dormindo quer dizer não dando atenção, desligado das coisas de Deus. E esse mundo tem muitas coisas para nos desligar das coisas de Deus, principalmente hoje que a tecnologia tem colocado o mundo em tempo recorde nas nossas mãos. Através de um celular, você tem informação do que está acontecendo na sua cidade, do que está acontecendo no seu país, do que está acontecendo no mundo. Isso pode te distrair. O que nos faz estar dormindo nas coisas espirituais? Às vezes não é o pecado, são as distrações. E há coisas demais para nos distrair ao nosso redor, às vezes as preocupações, os cuidados com as coisas que às vezes até necessitamos, o que está nos faltando, o que queremos, ou às vezes as notícias que recebemos, e de repente, se você não tomar cuidado, você vai dar tanta atenção às coisas que chegam até você, as notícias, informações, e vem uma atrás da outra, hoje com a tecnologia, que você vai dormir para as coisas de Deus, vai ficar desligado das coisas de Deus, nem vai perceber. Às vezes os nossos próprios sonhos pessoais podem nos desligar da salvação. Porque qual que é a salvação que está perto de nós? Jesus. Não existe salvação em outro, só nele. No que ele fez por nós, nos seus ensinamentos,
E se você olhar, você vai conversar com o povo de Deus, o povo está na igreja, a maioria está desligada dessa salvação, a maioria está dormindo. Você encosta junto de cristão, às vezes o cara está falando de política, está falando de artista, está falando disso, daquilo, agora com o final de ano, tanta coisa, futebol, de tudo, menos da salvação, do Salvador que é Cristo. Para Jesus só sobra, às vezes, um momento dentro da igreja de um culto. Passou disso, acabou. Quantas pessoas, o falar dela é só coisas corriqueiras, às vezes sabe até demais de coisas que não convêm, que não vai acrescentar nada na vida da pessoa, e sabe pouco da salvação. Em outras palavras, está dormindo, e a salvação agora está perto de nós, e nós temos que nos grudar nela. A salvação é Cristo, a salvação é a palavra. Nós não podemos dormir para as coisas de Deus, porque à medida que nós dormirmos para as coisas de Deus, nós vamos nos apegar às coisas do mundo, ficar presos nelas, e de repente vamos andar de tal maneira que vamos desprezar essa salvação que está tão perto. Porque no dia que você ouviu a palavra, no dia que você recebeu a palavra no seu coração e você creu nela, a salvação está bem perto, está bem perto de você. Aí ele diz: olha, isto de conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Temos que despertar, temos que acordar. Estamos chegando, irmãos, isso é triste, o que eu vou dizer aqui. Nós estamos chegando a mais um final de ano. A mais um final de ano. Então é mais um tempo que está se completando. Nós estamos trilhando o caminho da fé. Será que nós temos crescido espiritualmente ou nós temos regredido? Porque chega final de ano, as pessoas se preocupam com melhoras, com prosperidade, com isso, com aquilo. Mas será que nós temos progredido no conhecimento de Cristo? Ou paramos ou retrocedemos? Dormimos tanto na vida, na nossa comunhão com Deus, na nossa caminhada de fé, que não saímos de onde nós estávamos alguns há 10 anos atrás, ou sei lá quanto tempo você tem na igreja. Quanto tempo eu tenho na igreja? Será que eu progredi? Ou eu parei? Ou pior, eu retrocedi? Estou pior do que era quando cheguei na igreja. Tem gente que faz uma autoanálise de si. Isso é cada um de nós podemos fazer, não é ninguém tem que fazer por nós. E a gente olhar, quando eu comecei na igreja, como eu era? Como era a minha caminhada de fé? Era mais ruim que a de hoje? Ou era o contrário? Eu era mais aguerrido, eu era mais apegado a Deus, e hoje eu estou pior. Então eu estou dormindo. E eu estou dormindo e estou desprezando essa salvação. Me conformei com as coisas, o mundo foi me colocando coisas, eu fui me apegando. Quem dorme sonha, não é? Só que são sonhos mortos.
que quando acorda não se realizam. Acaba quando termina o sono. Às vezes nós nos enchemos de sonhos mortos, porque estamos dormindo para a salvação. Estamos desprezando os sonhos de Deus para nós, o plano de Deus para nós. Estamos dormindo. E quem nos faz dormir? O mundo. Com seus fascínios ou com suas brigas, o mundo é cheio de confusão. Quantas pessoas nesse ano eleitoral não deram tanta atenção à política que dormiram para a palavra de Deus, até pecaram com atitudes cristãs, um condenando o outro, aquela confusão tremenda. Mas vamos fechar esse ano, como vamos fechar ele? Nós vamos outra vez nos enganarmos. O ano que vem eu vou ser melhor. Não vai não. Se você não começar hoje, se você não despertar hoje, se você não acordar hoje, você vai dormir o resto do ano, e o ano que vem, e se não tomar cuidado, vai perder até a salvação. Nós temos que acordar. E ele diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. A noite representa o que? Trevas, escuridão. Meu irmão, olha para mim. A noite foi o tempo que nós passamos na nossa vida sem Jesus. Jesus é a luz que ilumina todo homem. Jesus entrou na nossa vida, Ele é o nosso dia, é a nossa luz. A noite passou, então nós não temos mais que dormir para as coisas de Deus. Só que às vezes nós estamos tão espertos para as coisas do mundo, em profundo sono em relação às coisas de Deus. E a nossa vida, a nossa progressão, eu não estou falando progressão de sucesso, de fama, porque tem gente que conquistou coisas, tem gente que conquistou até ministério, sucesso ministerial, mas na comunhão com Deus está um fracasso. Eu já trabalhei com gente que chegou no auge ministerial, no ministério, e a pessoa dormia para as coisas espirituais, era tudo na habilidade humana, e tanto é que foi pelo tempo, depois perdeu tudo. Já vi, então isso não quer dizer que o cara está acordado. O acordado é acordado na palavra. Eu tenho que olhar para mim, poxa, a palavra, ela está agindo em mim ou através de mim de uma maneira maravilhosa. Pessoas têm sido abençoadas através de mim de uma maneira maravilhosa. Deus tem feito maravilhas através de mim. Ou tudo que faz é na base humana. Aquilo que é feito na habilidade humana, aquilo não é Deus, é você. Amém, Jesus? Por exemplo, obras sociais. É bonito aos olhos de Deus? É. Deus gosta que você ajude as pessoas, Ele até manda fazer isso, não é verdade? Que nós façamos. Mas se eu sair daqui e tiver uma pessoa passando fome ali, e eu comprar uma cesta básica e levar para ela, não é uma obra de Deus, é uma obra minha. Porque o de Deus, a obra de Deus através de nós, é quando Deus consegue, através do nosso crescimento espiritual, da nossa confiança nele, fazer coisas que ninguém pode fazer.
Dá uma cesta básica para alguém necessitado, até a pessoa que vive na macumba pode dar, ela se pode. Se tiver um coração bom, ela faz. Até o traficante pode dar, e às vezes dá para prender a pessoa debaixo da autoridade dele. O político corrupto dá, não é verdade? É cheio aí, é só você olhar, é cheio de plano do governo, plano social. Então qualquer um pode. Mas a pergunta é: será que nós estamos acordados para o poder de Deus, a ponto de Deus nos usar verdadeiramente? Às vezes eu vejo pastor recolhendo cesta básica dentro da igreja e depois dão para as pessoas que estão necessitadas, e não está certo. Só que ele coloca lá fazendo a obra de Deus, né? Ele está fazendo uma obra dele, que agrada a Deus. Qual é a obra de Deus que nós fazemos? Que alguém pode fazer? Alguém perguntou para Jesus: o que fazemos para executar as obras de Deus? Jesus disse: que creiam naquele que Ele enviou. Quando é que nós fazemos a obra de Deus? Executamos quando nós cremos em Jesus e somos usados por Ele para fazer algo extraordinário. Por exemplo, o profeta Eliseu. Havia uma mulher que não podia ter filhos, e aquela mulher tinha muito dinheiro, e aquela mulher via que o profeta passava por um tempo ali em frente à casa dela. Ele ia para algum lugar, não sei para onde ele ia, mas ele passava sempre ali. E um dia ela olhou e disse para o marido: olha, esse homem que passa aí, você conhece o relato bíblico, é um santo homem de Deus. Ela reconheceu isso. Aí ela disse: vamos fazer um quartinho para ele, pôr uma cama, pôr um lugar para ele sentar, uma mesa, para quando ele vir de passar, a gente descansar. E ela assim fez. E o profeta ficou grato. Aí o profeta chamou aquela mulher e disse assim: mulher, vem aqui. O profeta, ele tinha uma certa intimidade com o rei. E ele disse: o que você quer do rei, para eu falar com o rei para te beneficiar, porque você me ajudou? E aquela mulher era rica. Ela disse: não preciso de nada não. Você veja o pensamento do profeta: vou usar minha influência com o rei para ajudar essa mulher em alguma coisa que ela precisa. Vou usar minha influência. Se o rei conseguisse arrumar se o profeta conseguisse arrumar alguma coisa com o rei, vamos dizer que aquela mulher tivesse uma necessidade, algo para se resolver, que só o rei resolvesse. Se o profeta tivesse arrumado isso para ela, o profeta estaria fazendo obra de Deus ou uma obra humana? Uma obra humana, não é verdade? Que qualquer pessoa que tivesse influência poderia fazer. Só que aquela mulher disse: eu não preciso de nada, eu tenho dinheiro, no meio da minha família, todos têm dinheiro aqui, então eu não precisava de nada. Aí o profeta olhou, aí o rapaz que ajudava o profeta disse assim: o profeta, sabe uma coisa que essa mulher não tem e o dinheiro não pode comprar? O marido dela é velho e ela não tem filho, ela não é mãe. Aí o profeta disse: chama ela. Aí o profeta disse: olha, daqui a tanto tempo você vai estar segurando o filho. Agora o profeta estava fazendo a obra de Deus, porque agora ele estava sendo usado para abençoar ela e manifestar o poder de Deus na vida dela. O que eu quero dizer para você, presta atenção. Eu não estou reprovando aqui, irmãos, entenda bem.
Eu não estou reprovando o bem que você faz de ajudar as pessoas que precisam. Continue fazendo isso, sagrado a Deus. Amém, Jesus? Se você faz, continue. Como Nilson faz a ajuda aí as pessoas, continuar, sagrado a Deus. Eu estou dizendo que isso não é obra de Deus, que eu vejo alguns pastores dizendo que estão fazendo a obra de Deus, que está dando uma cesta básica. Isso é obra humana, que até pessoas de bom coração, que não são de Deus, fazem. Não é verdade? Agora nós precisamos acordar para essa salvação, que é Jesus na nossa vida, para glorificar a Deus, não com obras humanas, mas com feitos extraordinários, que através de nós, Deus venha fazer, na vida das pessoas, na vida da nossa família, em nós, irmãos. Essa palavra que eu estou pregando para você, ela está falando muito mais comigo do que com você, eu tenho certeza, porque eu prego o Evangelho, até muito mais, ela cobra mais de mim do que de você. Porque vamos para dizer, se o profeta tivesse, aquela mulher dissesse, não, tem uma demanda aqui, que o rei pode me ajudar, e o profeta, com a influência que ele tinha com o rei, ele fosse lá e conseguisse, ele não poderia bater no peito e dizer, eu fiz. Ele teria feito algo bom? Teria, mas ele não poderia dizer, eu fiz obra de Deus. A obra de Deus é essa, que creia naquele que enviou. Quando se crê, maravilhas, milagres acontecem. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e andou por todos os lugares, curando todos, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Quando diz que ele andou por todos fazendo bem, não foi dando cesta básica, não foi fazendo isso ou aquilo. E ele ajudou os pobres também, porque a Bíblia não colocou ênfase nisso, mas quando ele falou para o Judas, olha, vai e faz o que tem que fazer, que o Judas ia traí-lo, os outros entenderam que ele estava mandando comprar alguma coisa e dar aos pobres. Então quer dizer que ele ajudava, né? Só que ele não deu ênfase a isso aqui, não contas, a gente pega só assim por alto, pelas algumas palavras que ali ficou, mas não foi porque não era a obra principal. A obra principal era curar, era libertar, era manifestar a glória de Deus. Porque obra social qualquer pessoa pode fazer, e nós devemos fazer também, porque Deus ensina. Se teu irmão está passando necessidade, está com fome, ajude ele. Não precisa nem ser um irmão, a pessoa está necessitada. Você vê uma pessoa passando fome, você pode dar uma cesta básica, você vai fazer. Só que eu não posso, se eu fizer isso, eu não posso dizer que isso é obra de Deus. Isso é uma obra humana. Obra de Deus é aquilo que manifesta a glória de Deus. Porque, por exemplo, se eu der uma cesta básica a alguém, se eu pagar, vamos dizer que a pessoa está com a conta de luz e eu pagar aquela conta para ela não tem quando, ela não vai glorificar, isso não vai glorificar a Deus, ela nem vai ficar grata a Deus, ela vai ficar grata a mim, não é verdade? Vai pegar uma amizade tão grande comigo que eu vou ser uma pessoa especial para ela. Puxa, o pastor é gente fina, gente boa, ele pagou minha conta, ele me ajudou aqui. Agora, se eu cheio do poder de Deus, se eu acordado para a salvação que está comigo, de Cristo Jesus, eu chegar numa pessoa que está desenganada dos médicos, morrendo pelo câncer ou qualquer outra doença, e eu orar, e aquela pessoa for curada, ela vai entender que foi Deus. Ela pode até ficar grata porque eu fui usado, mas ela vai entender que foi Deus, porque ela sabe que eu não tenho como arrancar um câncer do corpo de ninguém, que eu não tenho como curar uma pessoa. Então ela vai saber que foi Deus. Então nós devemos despertar. A noite é passada, o dia é chegado. Aí ele fala, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. E isso aqui é uma coisa, nós vemos no mundo, a
Agora, passando aqui para um lado das coisas das trevas, que é o pecado. Nós vivemos num mundo em que o pecado é muito fascinante. As pessoas, os influenciadores que influenciam a sociedade, é tudo gente apegada ao pecado. Tudo que o mundo cria sempre tem um temperinho do pecado. Você pode olhar, é na poesia, é na arte, seja no cinema, seja nas novelas, seja nas músicas mundanas. Se você tiver atento ao Evangelho, você olha a letra, sempre tem algo. Sempre tem aquela pitada, né? Sempre tem. Até naquelas que muitas vezes parecem até inocentes. Agora eles aprenderam, né? Criaram um tal de sofrência, né? Essa palavra que eles usam. Se você olhar, é sempre, as músicas desse povo, é sempre falando de uma pessoa abandonada por alguém, ou apaixonado pela pessoa errada. O que tem isso a ver com Deus? Nada. Se Deus preza o casamento, não o romance qualquer, tem sempre coisas erradas. Mas se a gente não tomar cuidado, como essas coisas são tão bem feitas, e feitas com um profissionalismo tão grande, com talento, porque essas pessoas são talentosas, de repente nós vamos estar até cantando aquilo lá. Ela me deixou e foi morar com outro, e já até chorando. É verdade, até chorando. Ela me deixou e foi morar com outro, mas eu gosto dela. Ou ela casou com outro, mas eu ainda gosto dela. Quer dizer, olha a letra, eu estou gostando de alguém que está casado com alguém, eu estou apegado a outra. Mas tem. Tem coisas aí que é bonito, bem feito. Bem feito. Eu estava lembrando esse dia até de uma canção, na verdade é uma verdadeira poesia, e é bonito, de um cantor pernambucano, que ele fala, até eu brinquei outro dia fazendo um vídeo, que ele fala da praia de Boa Viagem, de um domingo azul, de uma moça bonita da praia de Boa Viagem. Você olha a letra, como diz os caras, está falando de amor. Não, está falando de romance. Amor é outra coisa. Está falando de paixão. E fala de uma moça bonita que apareceu na praia e some, e ela não fica com ninguém, some, e o cara fica lá sofrendo por ela. Você diz assim, o que tem de bom nisso? Só tem a beleza da poesia do cantor, porque ele é muito talentoso. E eu não estou desprezando o talento de quem faz as coisas. Eu estou dizendo que o mundo, tudo que o mundo cria, se a gente estiver bem acordado para a palavra, a gente sempre tem uma pitadinha de coisas negativas, de algo que não tem harmonia com Deus, porque tudo que o mundo cria é feito na carne, e o que é carne não agrada a Deus, porque tem sempre aquela vontade humana, aquela vontade ligada ao pecado. E ele diz, olha, a salvação está mais perto, a noite é passada, o dia é chegado, o dia é Cristo na nossa vida. Então rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Qual que é as armas da luz? A fé, a palavra, a oração, o jejum, o temor a Deus. Isso são as armas da luz que nós devemos lutar. Mas o mundo vai nos trazer um bocado de coisa. Por exemplo, o mundo cria
os seus entretenimentos. Para quê? Para alegrar as pessoas que estão achando que estão chateadas com alguma coisa, chateadas com a vida. O mundo cria, e cria um bocado de coisas. E sempre, em tudo que o mundo cria, tem sempre uma pitadinha do pecado. E Deus tem as armas certas para nós lutarmos contra aquilo que nos atrapalha, que nos incomoda, que possa nos deixar triste. Ele está dizendo, acorda para isso. Ele fala e continua, ele diz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Aqui ele descreve um bocado de coisa que é fácil de encontrar lá no mundo. Ele diz, andamos honestamente, como é dia. O dia é Cristo em nós. Ele diz, não em glutonaria. Glutonaria nós sabemos que é aquela comilança desnecessária, né? Porque Deus quer que nós vivamos bem, Deus quer que nós nos alimentamos bem, mas a glutonaria não faz parte do que Deus tem para nós. O que é a glutonaria? É aquela comilança desenfreada que as pessoas fazem. Geralmente chega esse tempo de festa, as pessoas fazem muito isso. Você já viu que as pessoas comem sem fome quando estão assim em festa? E compra aquele mundão de comida, de tudo, e vai comendo, e vai naquelas coisas, faz banquete, faz uma coisa, e às vezes sem necessidade nenhuma. Sem necessidade. E isso, se a pessoa faz sempre, isso acaba até afetando a saúde dela. Afetando a saúde. Pois, gente, tem pessoas que estão doentes por causa da glutonaria. A pessoa glutão, ele não come o que ele necessita, ele fica querendo comer tudo aquela coisa. Então, não é de glutonarias, nem bebedeiras. Final de ano, isso é cheio, né? Bebedeiras e nem desonestidades. As desonestidades abrangem um bocado de coisa. Porque desonesto não é só você pegar o que é de alguém para você. A pessoa pode ser desonesta também numa atitude que vai prejudicar o outro. Nem dissoluções, que é outra também que abrange, uma pessoa dissoluta, que tem uma vida errada. Nós pegamos, por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, a bebedice, a glutonaria entra na dissolução. O filho pródigo foi isso, ele saiu de casa e se entregou à bebedice, se entregou a comer a glutonaria, se entregou à prostituição, essas coisas, essa é a dissolução. Tudo isso, que é o que nós vemos as pessoas, o mundo oferece para as pessoas. E nem contendas e inveja, que já pega outra parte, ó, não anda na contenda. A contenda nossa, isso é terrível, viu? Até dentro da igreja isso acontece. Às vezes é tanta contenda que as pessoas procuram. Inveja. Às vezes invejando até a posição do outro. Aí ele diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Irmão, olha só, revestidos do Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta que eu tenho que fazer para mim é: eu tenho me revestido cada dia de Jesus Cristo? Ou eu ando mais com cuidado da minha carne? A carne é nossa natureza humana, a carne são nossas vontades. Os desejos não é só o desejo em relação à sexualidade, não.
Mas às vezes é os desejos. Tem gente que é tão apegada às coisas do mundo, e ela cuida tanto disso, não? Porque eu tenho, por exemplo, está chegando final de ano. Tem gente que já está tão preocupado que vai fazer final de ano, a festa que vai fazer, está preocupado com as coisas da carne, mas que não vai tirar um momento para orar, e se tirar, é um momento sem valor nenhum. Como assim? Que é o mínimo, é o pior. Por exemplo, eu vou fazer virada de ano aqui. Tem gente que não vai vir. Que não vai vir, não é porque não pode, é porque ela tem outras coisas, outras distrações para fazer. Porque vai ter uma festa aqui, vai ter isso aqui, vai ter aquilo, eu tenho que... Vai estar cuidando da carne, mas do espiritual. Mas isso aqui, na verdade, nós temos que cuidar todo dia, irmãos. E vamos ser sinceros, nós cuidamos mais da carne. Se olhar, pouco do espírito. Mas nós temos que mudar, entendendo que nossa salvação está mais perto do que no dia que nós cremos nela. E se ela está perto, então é hora de acordar, de despertar do sono. Quem nos faz dormir para as coisas de Deus são as coisas do mundo. Pode ser as distrações, tipo entretenimento, ou pode ser as preocupações. E as coisas do mundo, ela nos prende por quê? Porque a nossa carne, nossa vontade natural é apegada a elas. Mas eu não tenho que cuidar da carne. Eu tenho cada dia me revestir do Senhor Jesus Cristo. Aqui me lembra, para encerrar, aquela palavra que Paulo disse. Ele disse que perdeu tudo pelo conhecimento de Cristo. E ele disse: aquilo que eu perdi, eu considero como esterco. Porque mais importante para Paulo era o conhecimento de Cristo. O que foi que Paulo perdeu? Paulo, ele era um homem, tá? A Bíblia deixa entender muito isso. Diz que ele foi educado na melhor escola da época, que é a escola aos pés de Gamaliel. Diz. Então Paulo era um cara que tinha estudo. Naquela época poucas pessoas tinham. Então, um camarada que tinha uma oportunidade grande de se projetar naquela sociedade e de ser alguém grande, ele abriu mão de tudo isso para se aproximar de Cristo cada dia mais. Para cada dia, nós às vezes mentimos para nós mesmos. Nós dizemos: eu conheço Jesus. Será que nós conhecemos mesmo? Será que eu conheço Jesus mesmo? Porque se eu conheço Jesus, eu consigo resolver os problemas diante dele. Se eu não estou resolvendo meus problemas diante de Jesus, porque eu pouco estou conhecendo ele, e conhecendo pouco estou crendo. Estou dormindo. Precisamos acordar. E a primeira coisa é cada dia a gente gastar mais tempo nos revestindo dele, gastar mais tempo na palavra, meditando, buscando entender, temendo, orando, vindo à igreja, nos envolvendo. A nossa carne vai dizer: não é desse jeito não, você tem que cuidar de mim. Não é verdade? Até um pouco de chuva desse atrapalha do cristão vir na igreja, e não é muita chuva. Se ficar com o guarda-chuva, vem tranquilo.
mas porque a carne disse: está chovendo, vai dormir. É verdade. E Deus está dizendo: revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado com a carne e suas concupiscências. Você imagina Paulo, que ele disse que enfrentou tempestade, salteadores, assaltantes, perigos, enfrentou naufrágios. Você acha que Paulo perderia um culto por causa de uma chuvinha como essa que está caindo nesse dia em Machado? Um homem que enfrentou naufrágio. Mas o cristão de hoje perde, porque a carne fala mais alto. Mas eu não estou censurando os irmãos que não vieram, não, porque eu tenho que olhar também para mim. Para mim, quantas às vezes eu falo assim: eu vou orar, vou levantar para orar de madrugada, não, mais um pouco na cama, porque está frio. Depois eu me levanto. Não adianta apontar o dedo para os outros, não apontar para si, né? Tá, às vezes acontece, às vezes não, muitas às vezes. Não, hoje está frio, eu vou acordar mais tarde, quando acordar eu oro. E acordei naquele horário, deveria descer e orar. Então, quer dizer, está tendo cuidado da carne. Carniça, eu quero dormir mais um pouco. E a palavra de revestir-vos de Cristo, e não tenhais cuidado com a carne. E a pergunta é, irmãos, será que nós estamos dormindo para as coisas de Deus? Ou despertamos do sono? Estamos chegando ao final de ano. Isso responde a nossa pergunta. De cada um de nós. É uma pergunta que eu posso me analisar e encontrar a resposta. Você pode analisar como tem sido a sua vida e analisar. Principalmente quem já tem mais tempo na igreja, como eu, como a Ana Paula aqui, o Nilson. Ele está chegando, está começando. Mas quem tem mais tempo, como nós, ter a resposta na ponta da língua, se a gente parar. Eu posso olhar lá atrás para a minha vida e dizer: eu estou melhor do que era quando eu entrei na igreja, ou estou pior? Eu cresci na fé? Eu cresci na comunhão? Ou com o tempo eu relaxei? Se eu relaxei, ou se eu parei no tempo, então estou dormindo. Eu tenho que acordar. A mesma coisa é você. Às vezes é normal a gente escutar um cristão velho de igreja dizer assim: quando eu entrei na igreja, puxa, era fogo puro, era aguerrido, não perdia um culto, estava todo tempo. E hoje? Então, se eu estou pior do que o que eu era no início, é porque eu dormi. Preciso despertar desse sono. Porque se eu estiver acordado, eu vou me revestir de Cristo e eu vou estar melhorando ano após ano. O conselho de Jesus é: olhe onde caístes e volta ao primeiro amor. A gente escuta muito os pregadores falar assim, né? Irmão, quando estava naquele primeiro amor. Mas a Bíblia nos ensina a nunca perder o primeiro amor, e se perdeu, voltar. A Bíblia nos ensina a crescer na graça, mas nós já até nos acomodamos em diminuir, em retroceder, que nós até falamos de nós mesmos às vezes.
Quando eu estava no primeiro amor, quer dizer, quando eu estava, isso quer dizer que eu perdi. Mas Jesus não disse que era para perder. Ele disse: se perdeu, volta. Você não pode perder. Você tem que continuar e progredir. Não perder, retroceder. Esse é o nosso desafio. Só que o sono espiritual nos faz retroceder. E aí que a salvação está bem perto, está mais perto agora. Mas se a gente dormir, o tempo pode passar, ou ela passar e nós perdermos. Porque o mundo dorme para as coisas de Deus, mas eu e você não podemos dormir. Amém, Jesus? Que fique essa palavra no nosso coração, para que nós sejamos um exemplo para a nossa família. Nós queremos ele salvo, convertido, mas e nós? Amém, Jesus?